Boa noite, meus irmãos. Boa noite, família CEG. Vamos para mais uma doutrinária. Hoje, 12/2/2022. Temos como desafio, hoje, falar do tema perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Por que desafio? Porque falar de morte ainda é um tabu. Falar sobre essa questão, muitos não gostam nem de falar. Ainda é um tabu. Então vamos tentar falar um pouco o que a doutrina espírita tem para nos dizer e tentar também, de alguma forma, falar com o nosso coração, confortando a todos que já perderam entes queridos, filhos, pais, mães, e que só essas pessoas sabem o que sentiram, o que sentem e o que passaram. Vamos pedir aos amigos espirituais que nos abençoe, que esteja conosco neste momento, que a gente possa contribuir com essas informações. Como eu já disse, é muito difícil falar, né, sobre a morte. Sobre morte. Principalmente quando se fala de morte prematuras. Aí a coisa se complica. Mas vamos lá. O Espiritismo, ele veio, como muitos de nós falamos, né? Veio para matar a morte, né? Matou a morte. Nós, os simpatizantes do Espiritismo, falamos muito isso. O Espiritismo veio explicar sobre a imortalidade da alma, sobre a vida no mundo espiritual, matando assim a morte. Mas ainda assim, com todas as explicações, com todas as evidências que temos da vida após a morte, precisamos partir de um ponto principal, que é a fé em Deus. Vamos partir de Deus. Se Deus é justiça, bondade suprema, inteligência suprema de todas as coisas, então temos que compreender e entender que Deus, como Pai, não ia fazer nada para nos prejudicar, para nos ferir e nem castigar ninguém. Porque Deus é amor. O amor não castiga. O amor apenas quer o bem. Então, partindo desse início, vamos lá para a pergunta do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos sobre a perda dos entes queridos. Está na parte 4ª do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, capítulo 1, das perdas
das penas e gozos terrestres, perda dos entes queridos. Está nesta parte. E a pergunta é a 934. Então, Kardec faz a pergunta para os espíritos. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Então, a perda de entes queridos que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Os espíritos respondem: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre? É uma prova ou uma expiação que constitui lei para todos. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispõe de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então aí Kardec e os espíritos, né, mostram para a gente que a morte é algo natural, né? Da mesma forma que nascemos, todos um dia iremos morrer. Independente da condição social, independente da condição moral, todos iremos. É natural. E por ser natural, não deveria ter mais esse tabu que temos quando se fala de morte. E ainda ele diz aí que teremos também condições de estarmos em contato com essas pessoas. Esse contato se dará através da mediunidade, que é um dos sentidos que nós temos para estar em contato com essas pessoas, esses entes queridos. Tem também a pergunta 199. Está na parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências. Sorte das crianças depois da morte. Esse é o local onde está a pergunta 199. Por que frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida é os espíritos respondendo, né? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que o animava o complemento de uma existência precedente, interrompida antes do momento em que deveria terminar. E a sua morte, muitas vezes, constitui provação ou expiação para os pais. Temos aí um dos motivos dessa morte prematura. Às vezes o espírito, em uma outra oportunidade, veio cometer o suicídio, né? E aí, fora do planejamento daquilo que era para ter acontecido, mas tudo sendo no controle de Deus, esse espírito tem uma nova oportunidade para complementar esta vida que ele ceifou antes da hora. E como Deus, na sua perfeição, não deixa nada, não deixa lacuna nenhuma, também constitui uma prova para os pais. Então tudo é aproveitado. Tudo que acontece, né, na nossa vida
é aproveitado, não só por nós e pelas pessoas que nos cercam. Então, nesse caso aí, os pais também vão ter que ter sua prova e sua expiação, seu aprendizado, né? Seu processo de evolutivo. Para o seu processo evolutivo, eles precisam aprender com essa situação. Às vezes, os próprios pais foram, de uma certa forma, em uma outra vida, junto com essa criança, responsável por ela ter se suicidado, né? Pode ter influenciado, pode ter negligenciado, e aí veio, né, em uma segunda oportunidade, e acontece essa perda. Mas isso é só um exemplo, né? Um caso. Pode ser infinitas coisas. Isso aí só Deus sabe. Então, tem um texto aqui de Richard Simonetti. Quem tem medo da morte é o nome do livro. Tem um capítulo chamado Por que as flores morrem. Eu vou ler um trecho. Não há lugar para o acaso na existência humana. Deus é um jogador de dados a distribuir. Deus não é um jogador de dados a distribuir alegria e tristeza, felicidade e infelicidade, saúde e enfermidade, vida e morte, aleatoriamente. Existem leis instituídas pelo Criador que disciplinam a evolução de suas criaturas, oferecendo-lhes experiências compatíveis com suas necessidades. Há suicidas que reencarnam para a jornada breve. Há também espíritos evoluídos que reencarnam com o propósito de despertar impulsos de espiritualidade em velhos afeiçoados, seus pais e irmãos, ajudando-os a superar o imediatismo da vida terrestre. O conhecimento reencarnatório nos permite desvendar os intrincados problemas do destino. Deus não sabe o que faz quando alguém retorna à espiritualidade em plena floração. Deus sabe o que faz quando alguém retorna à espiritualidade em plena floração infantil. Esse é um trecho desse livro, Quem tem medo da morte. E aí ele diz, né, que tudo tem um porquê, tem uma razão de ser, né, que Deus tem os seus objetivos para as suas criaturas, né? Cada um de nós passamos pelas nossas provas e expiações, porque estamos em um mundo de provas e expiações, né? Isso aqui não é nenhum paraíso, onde Deus tem seus propósitos para cada um de nós. E, como ele diz aí, existem espíritos superiores, né, que reencarnam para nos ajudar neste processo, né, para estimular a nossa espiritualidade. Às vezes um espírito desse superior é a própria criança que desenlaça cedo, né, prematuramente, para estimular isso nos pais, para os pais irem buscar a espiritualidade, para se confortarem. Ah, Márcio, mas beleza.
tá explicado, tô entendendo, existe uma vida após a morte, tudo tem um motivo de ser, mas a dor, né, é só aquele que sente que sabe, mesmo sabendo de todas essas questões. Mas eu digo, sinta a dor. Sinta a dor, sinta, tenha seu momento de luto, mas não se desespere. Né? Não se desespere, porque aquele que se foi, não foi. Ele está apenas momentaneamente ausente. E um dia iremos encontrá-lo. E também estamos ligados a essas pessoas pelo amor, pelos pensamentos. Se pensarmos muito, evocamos essas pessoas para perto de nós. Claro que não é que a gente tem que ficar evocando, pensando para ter essas pessoas perto de nós, porque ela está seguindo o caminho dela também. Ela tem que passar pelo aprendizado dela no mundo espiritual. Mas ela vai sentir a nossa tristeza, se ficamos tristes. Ela vai sentir as nossas dores. Como ela também está sentindo lá. Ela também foi tirada das pessoas que ela ama. Então, o que eu vejo aí é que precisamos continuar buscando o melhor viver, mesmo sentindo a saudade, para que a pessoa, o espírito que partiu, também consiga continuar, e que na oportunidade que tivemos, que vamos ter no futuro, quando a gente desenlaçar, a gente possa se reencontrar. No Evangelho segundo o Espiritismo, onde o tema foi proposto, né, foi escrito pelo espírito Sasson. Sasson, é Sasson, né? Sasson. Deixa eu ver aqui. Sanson. Ele é ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. A história de Sanson é que ele, 24 horas depois do seu desenlace, ele deu uma comunicação aos membros da Sociedade Espírita. Quer dizer, nem bem morreu, ele já estava dando, né, nem bem desenlaçou, ele estava dando essa comunicação. Dizem que ele já era um espírito mais evoluído, né? Mas a história ainda fala que ele veio, né? Falou, cheguei aqui, viu? Depois eu venho contar direitinho as coisas. Aí, depois de um tempo, né? Não sei se foi um mês, algum tempo assim, ele veio e aí passou realmente uma comunicação para essa sociedade aí. Isso eu estou falando para mostrar, né? Dessa imortalidade da alma, dessa questão que não se morre ninguém, apenas há uma transformação, né? A gente morre o corpo físico, porque até o corpo físico, se a gente falar morte dos nossos órgãos,
dos nossos órgãos, né, físicos, né, mas o corpo continua lá sendo transformado na Terra, né? Vai ter uma transformação do corpo físico também, vai servir para alguma coisa. Então vamos lá, no Evangelho, Samson diz assim: frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida. Se preserva das misérias da vida. Ou das seduções que talvez lhe acarrentassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Então, como estamos no mundo de provas e expiações, então temos muitas misérias nesta vida, né? Muitas vicissitudes, muitas coisas que o materialismo nos seduz. E às vezes uma criança, um jovem desse, né, poderia ter uma vida muito pior do que ele não ter sido chamado por Deus no momento certo, né? Porque realmente, quantos jovens aí estão na drogadição, né? Até adultos, quantos estão em tantos outros vícios, né? Deus quis isso? Não. Foi, né? O espírito, a própria pessoa se deixou levar por essa situação, mas o planejamento dele era outro. E às vezes, a depender da situação, é melhor que ele desenlace. É isso que o Espiritismo diz. Ah, tudo bem, Márcio. Mas ainda assim, eu continuo com minha dor. Mas vai continuar com a dor. Quem ama e se separa da pessoa, a gente sente a dor. Porque amamos ainda de forma equivocada, digamos assim. Não amamos incondicionalmente. Amamos egoisticamente, né? Queremos a pessoa para estar conosco. Porque quem ama de verdade liberta, né? Não é isso? Não prende, liberta. E como não temos essa compreensão desse amor incondicional ainda, sofremos mais, sentimos mais essa dor. Mas vamos lá. Faz parte do nosso aprendizado, do nosso momento espiritual de evolução, né? Todo esse entendimento e toda essa dor que vem, né, para aquele que não se desespera, se educar, procurar entender, buscar a espiritualidade. Tem um texto de Emmanuel no livro Ninguém Morre, Familiares Diversos. O título é Ante o Além. A vida não termina onde a morte aparece. Né? Não termina. Não transforme saudades em fel nos que se foram. Eles seguem contigo, conquanto de outra forma. Eles seguem contigo conquanto de outra forma.
dá-lhes amor e paz, por muito que padeças. Eles também te esperam, procurando amparar-te. Todos estamos juntos na presença de Deus. Emmanuel. Então, eles estão conosco. Então, essa separação momentânea e ao mesmo tempo podemos sentir luz, a gente pode senti-los, né, pelo coração, né, e a partir do momento que você ora, deseja paz, tranquilidade para essa pessoa, você também vai ter o consolo da tranquilidade e da paz que você precisa para seguir em frente. Então, como ele diz aqui no final, todos estamos juntos na presença de Deus. Então, todos estamos juntos. É apenas faz parte das leis divinas, das leis naturais, né, do nosso crescimento evolutivo, onde precisamos reencarnar várias vezes para aprender, né? Já tivemos aqui outras vezes, já morrimos outras vezes, né? Vamos pensar assim. Como eu disse, não se desespere. Martins Peralva é outro escritor espírita. Tem um livro chamado O Pensamento de Emmanuel. Aí ele coloca lá no finalzinho de um capítulo chamado Perdas Prematuras, né? Prematuras. Ele bota lá no finalzinho do capítulo. Chora discreto, mas se fortalece na oração. Na certeza da imortalidade gloriosa, reprime o pranto que desliza na fisionomia sofrida, porque busca na esperança uma das virtudes evangélicas, o bálsamo para a saudade justa. Jamais te confia ao desespero. Né? Então, a oração, né, que poucos ainda de nós temos uma rotina de oração, né, serve para fortalecer esse espírito que está sofrendo. Se apega na oração e aguarda a resposta. Aguarda a resposta que virá, né? É uma das questões de fé, né? Fé a gente tem sem saber, confia, né? Acredita, confia sem saber o que vai acontecer, sem saber o que está lá na frente. Mas Deus sabe. Então precisamos confiar em Deus e ter fé em Deus, como já foi dito lá no início, porque Deus é justiça e bondade e amor. E tem tudo tem sua causa e tem sua consequência, né? Ninguém vai escapar disso, das causas e das consequências. Então vamos nos fortalecer na oração para que isso seja esse bálsamo para a saudade justa, como o autor fala. Mas ainda assim, é difícil falar desse tema da morte, falar da dor do outro, né? É muito difícil. Por isso que eu estou dizendo que está sendo um desafio para mim falar isso aqui agora com vocês.
ainda no Evangelho, Samson fala assim: em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando apraz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé, que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Então aí, meus irmãos, mais uma vez, né, a voz de um espírito, né, falando sobre essa questão do nosso egoísmo, né, nosso egoísmo com a morte, né? Será que realmente analisamos as nossas dores através desse prisma do egoísmo, dessa reflexão, que nós somos egoístas e queremos a pessoa para nós, né? É o meu filho, né? Só que é o seu filho emprestado, né? É de Deus, todos nós somos de Deus. Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. E aí ele também fala aqui, né? Você quer que ele fique aí, você prefere que ele fique aí sofrendo com você do que ele sair dessa prisão, que é esse corpo, né? Porque o nosso corpo físico é uma prisão. Nosso corpo físico é uma prisão. Ou não é? A gente sabe que a nosso espírito, que nós somos espíritos, né? Ele fora do corpo físico, ele tem uma gama de possibilidades muito maiores do que dentro do corpo, né? Porém, precisamos encarnar, porque tem lições que só conseguimos aprender presos, devido à nossa rebeldia, devido à nossa falta de conhecimento, à nossa ignorância. Então precisamos estar presos para aprender, né? E é isso. Eu vou ler um trecho. Vou ler um texto. As lições da morte. Então a morte vem dar algumas lições para a gente. Você partiu um dia de primavera. O sol gargalhava raios de luz e as flores portavam coloridos vestidos de veludo e seda. Era feriado e a notícia me chegou, atingindo-me em cheio o coração. Senti como se um punhal se cravasse em meu peito e dilacerasse o órgão cardíaco. Por alguns instantes, sequer consegui algo
balbuciar. Por alguns instantes sequer consegui algo balbuciar. O impacto da morte súbita, o acidente brutal, eram tantas informações chegando aos atropelos que meu cérebro parecia desejar concatenar ideias sem conseguir de imediato. Na sequência, foram as providências, e tantas eram para serem diligenciadas. Esteio dos familiares, fiz-me fortaleza moral, enquanto ansiava por derramar lágrimas, chorar intensamente, apenas isso. Sim, eu sabia da vida que não morre, da imortalidade do espírito, da vida do mais além. Contudo, a rapidez com que tudo aconteceu me surpreendeu. Em verdade, é assim. Nunca aguardamos que a morte nos venha bater à porta. E, no entanto, nada há de mais preciso receber os amigos, os parentes, os colegas de trabalho, providenciar flores, o sepultamento, tudo me foi tomado às horas. Mas então parei, e quando parei, ouvi a passarada orquestrando uma sinfonia. Indaguei-me, como podia haver tanta alegria lá fora, se meu coração estava tão triste? Cheguei à janela e observei o quadro de tantos outros dias. O jardim exalava perfumes, o vento bailava entre as ramagens dos arbustos, a passarada brincava. Um beija-flor, em seu espetáculo voo, visitou uma flor, uma e outra flor, pareceu pairar no ar como em êxtase. Sim, eu sofria, mas Deus continuava a derramar as suas bênçãos pela terra. Passei em quantos como eu sofriam, pensei em quantos como eu sofriam a perda física de um amor. Pensei em tantos outros que, entre risos e emoções, recebiam um novo ser entre seus braços. Vida, morte, renascimento. E então aprendi a primeira lição da morte. A orquestra da vida não para de tocar porque o músico se vai. O concerto prossegue. E prossegue porque a vida se renova incessantemente. Enquanto penso, escrevo e falo, quantas transformações ocorrem em mim. Células morrem, são respostas, e eu continuo a trabalhar, a agir, a amar. Segunda lição da morte. O amor não morre quando o amado transpõe o portal da morte. O amor é imortal e acompanha o amado em sua peregrinação pela espiritualidade. Então orei. Orei por mim, pelos que ficamos abraçados à pauta da saudade, por você que alcançava o voo para espaços mais amplos. E aprendi a terceira lição. A oração nos une onde quer que nos encontremos. Ela estabelece a ligação entre as almas, a comunhão entre os espíritos. E além disso, dulcifica a imensa saudade, a carinha face da esperança do reencontro breve nas asas do sonho, ou um pouco depois, quando eu também transpuser a aduana da morte e adentrar pelos portões da vida maior. Por isso digo, até breve, amor. Redação do Movimento Espírita, 31/10/2012. Então esse texto aí, lindíssimo, nos diz
muitas coisas que eu já falei, algumas complementando, né? Mas principalmente eu queria falar aqui da questão do amor e da oração, né? Ele fala, né, que o amor é imortal e que a oração une onde quer que nos encontremos. O maior aprendizado para todos os espíritos, né, conforme até as palavras de Jesus, né, porque o mandamento maior é esse, né, amar a si mesmo e a seu próximo como a Deus, né, amar a Deus sobre todas as coisas, a si mesmo e a seu próximo, né? Então, o amor é o nosso objetivo de aprendizado, aprender a amar. E as mortes prematuras, mortes de entes queridos, vêm também para nos ensinar isso, sobre essa imortalidade da alma e sobre esse amor incondicional. E a oração é essa ferramenta que nós temos para nos ligarmos a Deus, aos espíritos. Também serve de aprendizado, de consolo, né? De elevação. Quando você se eleva com uma oração, você se conecta com o alto, você se sente melhor. Ainda no Evangelho, temos assim: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vos sentires fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, sentirei aspirações grandiosas que vos mostrarão por vir que o soberano Senhor prometeu. Então, mais uma vez, né, a oração vai dar um norte para a gente, né? Vai nos proporcionar essa caminhada mais suave, né? Porque através da oração acontecem muitas coisas, né? Acontece uma intuição, né, que chega para seguir um determinado caminho, né? A própria comunicação com a pessoa amada. Então a oração serve para muita coisa, para o benefício do próprio corpo físico, né? Você acalma suas células, né? Quando você eleva, você acalma suas células, seu organismo ali entende que se equilibra e começa a trabalhar de uma forma melhor, né? Então a oração serve para muitas coisas. E para finalizar, eu vou ler mais um outro texto. Também é do site Momento Espírita, que fala sobre o título é Joias Devolvidas. Narra antiga lenda árabe que um rabi religioso dedicado vivia muito feliz com a sua família, esposa admirável e 2 filhos queridos. Certa vez, por imperativos da religião, o rabi empreendeu longa viagem, ausentando-se por lá por vários dias. No período em que estava ausente, um grave acidente provocou a morte dos 2 filhos amados.
A mãezinha sentiu o coração dilacerado de dor. No entanto, por ser uma mulher forte, sustentada pela fé e pela confiança em Deus, suportou o choque com bravura. Todavia, uma preocupação lhe vinha à mente. Como dar ao esposo a triste notícia, sabendo o portador de insuficiência cardíaca, temia que não suportasse tamanha comoção. Lembrou-se de fazer uma prece. Olha a prece. Rogou a Deus auxílio para resolver a difícil questão. Alguns dias depois, no final de tarde, o rabi retornou ao lar. Abraçou longamente a esposa e perguntou pelos filhos. Ela pediu para que não se preocupasse, que tomasse o seu banho e logo depois ela lhe falaria dos moços. Alguns minutos depois estavam ambos sentados à mesa. A esposa lhes perguntou sobre a viagem e logo ele perguntou novamente pelos filhos. Ela, numa atitude um tanto embaraçada, respondeu ao marido: deixe os filhos, primeiro quero que me ajude a resolver um problema que considero grave. O marido, já um pouco preocupado, perguntou: o que aconteceu? Notei você abatida. Fale. Resolveremos juntos, com a ajuda de Deus. Enquanto você esteve ausente, um amigo nosso visitou-me e deixou 2 joias de valor incalculável para que as guardasse. São joias muito preciosas. Jamais vi algo tão belo. O problema é esse. Ele vem buscá-las e eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me afeiçoei a elas. O que você me diz? Ora, mulher, não estou entendendo o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades? Por que isso agora? A mulher: é que nunca havia visto joias assim. São maravilhosas. Podem até ser, mas não lhe pertencem. Terás que devolvê-las. O marido respondeu. Mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las. A mulher retrucou. E o rabi respondeu com firmeza: ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Vamos devolvê-las e eu ajudarei. Iremos juntos devolvê-las hoje mesmo. Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram nossos filhos. Deus os confiou à nossa guarda e durante sua viagem veio buscá-los. Eles se foram. O rabi compreendeu a mensagem. Abraçou a esposa e juntos derramaram grossas lágrimas, sem revolta, sem desespero. Os filhos são quais joias preciosas que o Criador nos confia, a fim de que os ajudemos a burilar-se. Não percamos a oportunidade de auxiliá-los no cultivo das mais nobres virtudes. Assim, quando tivermos que devolvê-los a Deus, que possamos estar ainda mais belos, que possam estar ainda mais belos e valiosos. Redação do Momento Espírita, com base no capítulo Joias Devolvidas, do livro Quem Tem Medo da Morte, também de Richard Simonetti, editora Gráfica, São Paulo. Então é isso, meus irmãos. Vamos cuidar das nossas joias raras, que são os nossos filhos, nossos entes queridos, com muito amor, né? Principalmente nesse tempo de pandemia, onde está tendo muitas perdas. Vamos
tentar nos consolar com as palavras que o Espiritismo nos traz, né? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e Jesus abençoe.